Claro, aqui está a história adaptada para um contexto português, mantendo a narrativa, o comprimento e todos os detalhes solicitados, escrita de forma contínua e em português. Eu tinha feito horas extraordinárias e só cheguei a casa às 23. A minha sogra trancou o portão e gritou: "Uma mulher que anda na rua a estas horas só pode ser uma vadia." Imediatamente fiz uma chamada. 30 minutos depois, toda a família dela estava a dormir na rua. Ainda me lembro muito bem daquela noite. Uma noite em que, ao fechar os olhos, cada rajada de vento frio, cada gota de chuva miúda e cada palavra cruel da minha sogra ecoavam como se tivessem acontecido ontem. O relógio no painel do carro marcava 23. Eu estava exausta depois de quase 16 horas de trabalho contínuo. Naquele dia, a empresa enfrentou um grande incidente relacionado com o sistema de um projeto-chave. Um atraso de poucas horas no processamento poderia custar centenas de milhões de euros. Toda a administração estava presente, e como eu era a responsável direta, não podia sair. Na verdade, foi por isso que a empresa me atribuiu uma vivenda privada a menos de 10 minutos de carro da sede. Desde que me nomearam para a posição de gestora de projetos sênior, o diretor-geral disse: "Tu és a pessoa que frequentemente precisa de lidar com situações de emergência, seja de dia ou de noite. A empresa não quer que percas tempo em deslocações. Esta casa é uma casa de função. Enquanto ocupares esta posição, podes usá-la com tranquilidade." Eu recusei inicialmente, pensando que poderia alugar uma casa, mas a administração não concordou. Disseram que esse custo era muito menor do que o valor dos projetos que eu estava a gerir. Na altura, pensei simplesmente que tinha sorte. Nunca imaginei que mais tarde, essa mesma casa se tornaria o local onde o meu casamento terminaria. Quando recebi a casa, vivíamos lá apenas eu e o meu marido. Tudo era bastante pacífico. Até que um dia, a minha sogra ligou. Disse que a casa dela na aldeia estava velha, que era inconveniente para se deslocar e que a sua saúde estava a piorar, por isso queria vir para a cidade viver com o filho. Eu não me opus de todo. Até preparei proativamente o maior quarto do resto do chão para ela. Pouco tempo depois, a minha cunhada, o seu marido e os filhos também se mudaram, com a desculpa de que estavam a fazer obras em casa. Depois, o meu cunhado desempregado também trouxe as suas coisas para ficar temporariamente. Uma vivenda espaçosa tornou-se gradualmente apinhada. A partir daí, a minha vida mudou completamente. Eu saía para trabalhar de manhã cedo e, ao voltar para casa, tinha de ouvir todo o tipo de críticas. Se saía cedo, diziam que era obcecada por ganhar dinheiro. Se chegava tarde, diziam que era uma mulher que não sabia cuidar da família. Se comprava comida boa, diziam que era um desperdício. Se comia na empresa, diziam que estava a desprezar a comida que a sogra cozinhava. Se ia em viagem de negócios, suspeitavam que eu tinha outra pessoa. Uma vez, fiz horas extras até às 21h. Mal entrei em casa, a minha sogra já estava sentada na sala de estar. Ela olhou para o relógio e sorriu com desdém. A nora desta casa agora considera a empresa como a sua casa. Eu apenas sorri. "Peço desculpa, mãe. Hoje tive muito trabalho." Ela não respondeu, apenas bufou e levantou-se para ir para o quarto. O meu marido, na altura, apenas disse: "Tenta ter um pouco de paciência com a mãe. As pessoas mais velhas são todas difíceis." E eu aguentei. Pensei que as coisas iriam melhorar. Pensei que, se eu fosse sincera, um dia a mãe dele entenderia. Mas afinal, a minha paciência só fez com que os outros se aproveitassem ainda mais. Naquela noite foi igual. Depois de sair da empresa, conduzi para casa. O telemóvel continuava a receber e-mails sem parar. Aproveitei para ligar a um subordinado para dar mais algumas instruções. Ao aproximar-me do portão da vivenda, finalmente suspirei de alívio. Finalmente, podia descansar. Mas quando saí do carro, parei de repente. O portão de ferro estava trancado. As luzes do pátio ainda estavam acesas. Claramente, ainda não estavam a dormir. Peguei na chave. A fechadura tinha sido trocada. Tentei mais uma vez. Não consegui. Toquei a campainha. 1, 2, 3 vezes. Ninguém abriu. Liguei ao meu marido. O telemóvel tocou durante muito tempo, e finalmente ele atendeu. "Chegaste?" "Sim." "Por que é que o portão está trancado?" Ele hesitou por alguns segundos. "A mãe disse que esta noite tens de lhe pedir desculpa antes de poderes entrar." Fiquei sem palavras.
Pedir desculpa por quê? Hoje a mãe ligou-te várias vezes e tu não atendeste. Respirei fundo. Nessa altura, estava numa reunião com a administração. O telemóvel estava em silêncio. Diz a mãe que não foi de propósito. Do outro lado da linha, ouvi a voz da minha sogra a dizer: ela que diga por si mesma. Logo a seguir, ela arrancou-lhe o telemóvel. A sua voz era estridente. Ainda sabes o caminho de casa? Acabei de fazer horas extraordinárias. Horas extraordinárias? Ela riu com escárnio. Uma mulher que anda por aí até às 11 da noite a regressar a casa só pode ser da pior espécie. Apertei o telemóvel com força. Mãe, o que está a dizer é um exagero. Exagero? Se fosses uma mulher decente, por que andarias na rua a estas horas? Tentei manter a calma. Eu estava a trabalhar. Toda a empresa sabe. Elario alto. A trabalhar ou a fazer outra coisa qualquer. Só tu sabes. Se queres entrar em casa, ajoelha-te e pede-me desculpa. Pensei que tinha ouvido mal. O que disse, mãe? Ajoelha-te. Pede desculpa por ousares responder a uma pessoa mais velha. Pede desculpa por envergonhares a família. Pede desculpa por andares na rua à noite. E eu abro a porta. Olhei para o portão frio à minha frente. A chuva começou a cair com mais força. Cada gota a cair no meu cabelo, a molhar a minha camisa que ainda tinha o crachá da empresa. Levantei a cabeça. A minha sogra estava na varanda do primeiro andar, ao lado do meu marido. Mais ao longe, estavam a minha cunhada e o meu cunhado. Todos olhavam para baixo, ninguém com a intenção de abrir a porta. O meu marido falou: pede só desculpa à mãe. É uma coisa pequena. Não faças disto um grande caso. Olhei para ele, o meu olhar estranhamente calmo. Tu também achas que eu estou errada? Ele suspirou. A mãe já é idosa, que mal tem em cederes um pouco. Comecei a rir, um riso amargo. Durante 3 anos como nora, já cedi o suficiente. Hoje não vou ceder mais. A minha sogra apoiou as mãos na varanda. Se não pedes desculpa, então desaparece. Dorme na rua esta noite. Uma mulher como tu que anda na rua à noite merece isso. O ambiente ficou subitamente silencioso. Eu não chorei, nem me zanguei. Apenas me inclinei silenciosamente para pousar o meu velho molho de chaves no degrau em frente ao portão, depois peguei na mala com o computador e os documentos e virei-me em direção ao carro. Atrás de mim, ouvi a gargalhada da minha sogra. Está a fazer fita. Daqui a pouco volta. O meu marido também sorriu com desdém. Não faças mais teatro. Sem casa. Para onde vais? Abri a porta do carro. Antes de entrar, olhei uma última vez para a vivenda. Aquele era o lugar que a empresa me tinha destinado para facilitar o meu trabalho. No entanto, as pessoas lá dentro pensavam que eram os donos. Liguei o carro. A minha mão pegou lentamente no telemóvel. A primeira pessoa a quem liguei não foi o meu marido, nem um familiar, mas o número privado do vice-presidente da empresa. Mal a chamada foi atendida, disse calmamente, palavra por palavra: peço desculpa por ligar a esta hora, mas preciso que a empresa recupere imediatamente a casa de função. Atualmente, a casa foi ocupada ilegalmente por outras pessoas, e quero mudar-me ainda esta noite. Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos. O vice-presidente perguntou muito lentamente: estás a dizer que a casa de função foi ocupada por outras pessoas? Respondi: exatamente. Ele continuou a perguntar: o que aconteceu? Olhei pelo retrovisor. A vivenda ainda estava iluminada. A minha sogra e o meu marido ainda estavam na varanda, a observar o meu carro como se esperassem que eu voltasse para pedir desculpa de cabeça baixa. Respirei fundo. A família do meu marido trocou a fechadura. Não me deixam entrar em casa. Exigem que eu me ajoelhe e peça desculpa para poder entrar. Do outro lado, houve novamente silêncio. Desta vez, mais longo. Eu sabia que ele estava a tentar manter a calma, porque desde que assumi o cargo de gestora de projeto sênior, nunca tinha acontecido nada assim. Um momento depois ele disse: onde estás? Estou parada no carro a cerca de 200 metros de casa. Fica aí. Vou ligar ao diretor-geral. Interrompi-o. Ouve-me primeiro até ao fim. Se a empresa não conseguir resolver isto esta noite, amanhã de manhã apresentarei a minha carta de demissão. Desta vez, do outro lado da linha, quase saltou. O que estás a dizer? Estou a falar muito a sério. Sabes perfeitamente que não consigo gerir projetos-chave. E, ao mesmo tempo, lutar pelo direito de entrar na casa que a empresa me atribuiu. Se hoje eles conseguiram trancar a porta uma vez,
Amanhã haverá uma segunda vez. Se a empresa não consegue proteger os seus próprios bens, nem a pessoa que está a cumprir as suas funções, eu não tenho mais a força mental para continuar a trabalhar. O vice-presidente falou muito depressa. Tem calma. Dás-me 10 minutos? Respondi. Dou 30 minutos à empresa. Se em 30 minutos não houver uma solução, peço autorização para suspender todo o meu trabalho. A chamada terminou. Pousei o telemóvel no banco do passageiro. Lá fora, a chuva começou a cair mais forte. O carro continuava ligado, mas não liguei o ar-condicionado. Fiquei apenas sentada em silêncio. Nesse momento, o telemóvel vibrou continuamente. Era o meu marido. Não atendi. Um momento depois, ele enviou uma mensagem. Não sejas infantil. Pede desculpa à mãe e vem dormir. Apaguei a mensagem. Poucos minutos depois, a minha sogra ligou. Também não atendi. Depois, ela enviou uma mensagem. Se não pedes desculpa, nem penses em pôr os pés nesta casa. Olhei para o ecrã e desliguei o telemóvel. Esta casa? Sorri para mim mesma. Talvez ela já estivesse lá há tanto tempo que realmente pensava que a vivenda era dela. Cerca de 12 minutos depois, o telemóvel tocou novamente. Desta vez, era o diretor-geral. A sua voz estava tão calma como sempre, mas eu percebi a urgência. Acabei de receber o relatório. Isto é verdade? Sim. Peço desculpa por isto ter acontecido. É um bem da empresa. Não devias ter passado por uma situação como esta. Respondi com muita calma. O que eu preciso agora não é de um pedido de desculpas. Preciso que a empresa recupere a casa ainda esta noite. Do outro lado, a resposta foi imediata. Entendido. Já enviei a equipa jurídica, a equipa de gestão de ativos, a segurança e uma empresa de mudanças. Estão todos a caminho. Precisas de te mudar para outra casa imediatamente? Sim. Não quero voltar para lá, ele disse. Já está tudo preparado. Uma outra casa perto da sede ficou pronta na semana passada. De manhã, ia ser entregue a um especialista estrangeiro. Agora, a prioridade és tu. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Agradeço-lhe. Não precisas de agradecer. Estás a gerir 7 grandes projetos do grupo. Se te perdermos, o prejuízo será muito maior. Só tenho um pedido. Não te despeças. Sorri levemente. Se tudo for resolvido de forma satisfatória, continuarei. Ele respondeu. Em 30 minutos, encontramo-nos na casa antiga. Eu estarei lá. Depois que a chamada terminou, recostei-me no assento. Foi a primeira vez em muitos anos que senti que não queria mais ceder. 3 anos como nora, sempre me esforcei. Quando a minha sogra adoeceu, pedi folga para a levar ao hospital. Quando o meu cunhado ficou desempregado, eu discretamente recomendei-lhe um emprego. Quando a minha cunhada precisou de dinheiro para a escola do filho, fui eu quem transferiu. Até as contas de eletricidade e água da vivenda, a comida, a manutenção, a empregada, tudo era pago por mim. Mas nunca me gabei. Apenas pensei que eles eram família. E com a família, devemos ser tolerantes. O que recebi em troca? Suspeitas, desrespeito, palavras cruéis. Especialmente do meu marido, a pessoa que prometeu proteger-me, mas que era sempre o primeiro a dizer-me para ceder. Cede à mãe, cede à irmã, cede ao irmão. E esta noite, ele ainda me pediu para me ajoelhar e pedir desculpa. Fechei os olhos suavemente. Talvez este casamento já tivesse acabado há muito tempo, só que eu ainda não tinha tido a coragem de o admitir. Cerca de 20 minutos depois, de longe, apareceram vários faróis de carros. Uma caravana de carros pretos de 7 lugares, seguida por um caminhão de mudanças e, por fim, o carro da segurança da empresa. Todos pararam à minha frente. A primeira pessoa a sair foi o diretor-geral. Ele ainda vestia o fato que não teve tempo de trocar, acompanhado pelo diretor jurídico, o diretor administrativo, a equipa de gestão de ativos e quase 10 seguranças. O diretor-geral aproximou-se. Estás bem? Abanei a cabeça. Estou bem. Ele olhou para a vivenda iluminada, o seu olhar tornou-se gradualmente sério. Isto é propriedade da empresa. Ninguém tem o direito de a ocupar. Esta noite, vamos resolver isto de vez. O diretor jurídico abriu a sua pasta. Dentro, estavam todos os documentos de propriedade da vivenda. A certidão de registro predial, a decisão de aquisição do imóvel, o contrato de utilização, a ata de entrega. Todos os documentos estavam completos.
O diretor administrativo virou-se para mim. Tens muitos pertences pessoais lá dentro, principalmente roupa e documentos. Certo. O caminhão de mudanças está pronto. Vamos ajudar-te a transferir tudo para a nova residência ainda esta noite. Olhei para todos, e de repente senti um grande alívio. Não por estar prestes a recuperar a casa, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava do meu lado, sem me pedir para ceder, sem me obrigar a pedir desculpa, sem me dizer para me sacrificar. O diretor-geral ajustou a gravata e olhou para o relógio. Exatamente 30 minutos desde que ligaste. Vamos entrar. O grupo avançou em bloco em direção ao portão da vivenda. Lá dentro, a minha sogra ainda ria e conversava alegremente. Ela não fazia a menor ideia. Em apenas alguns minutos, a casa que ela sempre afirmara ser da sua família seria oficialmente recuperada. E esta noite, seria ela a ter de sair daquele lugar. A caravana de carros parou mesmo em frente ao portão da vivenda. Os faróis iluminavam todo o pátio da frente. O som dos motores fez com que as pessoas dentro de casa olhassem para fora. Saí do carro por último. O diretor-geral caminhava ao meu lado, seguido pelo diretor jurídico, o diretor administrativo, a equipa de gestão de ativos e mais de 10 seguranças. Todos vestiam uniformes impecáveis. O ambiente era tão sério que qualquer um perceberia que não se tratava de uma brincadeira. A minha sogra abriu a cortina para espreitar e, ao ver-me com tanta gente, desatou a rir alto. Eu não disse? Ela só sabe fazer fita. Não sei onde arranjou este bando de gente para vir aqui. A minha cunhada também estava ao lado dela. A Gabriela é mesmo boa. Ainda consegue encenar uma coisa destas à meio da noite. Era um desperdício não ir para a atriz. O meu cunhado riu com desdém. Ou então contratou uns marginais para virem reclamar a casa. Esta miúda está cada vez mais atrevida. O meu marido, Ricardo, estava atrás. Ele olhou para mim por alguns segundos e depois abanou a cabeça. Eu já te disse, não sejas teimosa. Pede desculpa à mãe e está tudo resolvido. Fazer um escândalo só te vai envergonhar. Eu não respondi. O diretor-geral olhou para o diretor jurídico. Pode começar. O diretor acenou com a cabeça e avançou para o portão. Tocou a campainha, o som ecoou continuamente. Um momento depois, a minha sogra desceu calmamente. Ela não abriu o portão, apenas ficou do lado de dentro a olhar para fora. Quem são vocês? O que fazem em minha casa, à meio da noite? O diretor jurídico respondeu educadamente. Somos representantes do Grupo Atlântico. Viemos tratar de um assunto relacionado com esta casa. Ao ouvir isto, a minha sogra cruzou imediatamente os braços. Que empresa? Não quero saber. Vem incomodar o sono das pessoas à meio da noite? Se querem falar, voltem amanhã. Dito isto, ela preparava-se para se virar. O diretor jurídico disse calmamente: Por favor, abra o portão. Temos uma decisão a comunicar. Ela riu com desprezo. Que decisão? A minha casa. Abro quando quero. Não abro quando não quero. O que é que me podem fazer? O diretor-geral avançou. Ele olhou para ela com muita calma. Minha senhora, esta não é a sua casa. Solicitamos a sua cooperação. Ao ouvir isto, a minha sogra gargalhou. O que é que disse? Não é a minha casa? Então é a sua, por acaso? Toda a família atrás dela também riu. A minha cunhada disse friamente. É mesmo, encontramos uns vigaristas. Não conseguiram tomar a casa durante o dia. Então vem à noite fazer teatro. O meu cunhado pegou no telemóvel. Vou chamar a polícia. Preparem-se para ir todos para a esquadra. Eu continuei em silêncio, sem dizer uma única palavra. O meu marido, nesse momento, aproximou-se do portão. Ele olhou para mim. Vais mesmo levar isto a este ponto? Respondi. Eu ainda não fiz nada. Ele suspirou. Contratar tanta gente deve ter custado um bom dinheiro. Precisas de ser assim tão orgulhosa? Ele virou-se para o diretor-geral. Peço desculpa. A minha mulher tem um temperamento forte. Devem ter sido contratados para vir aqui. Em nome dela, peço desculpa. Incomodamos-vos. Por favor, podem ir-se embora. O diretor-geral olhou para ele, com um olhar calmo. O senhor é o marido da Gabriela? Sim, sou o marido dela, respondeu ele, cheio de confiança. O diretor-geral acenou levemente com a cabeça. Então é bom. Esta noite, o senhor também deve estar presente, porque o que está para acontecer diz-lhe respeito diretamente. O meu marido franziu o sobrolho. Diz-me respeito?
Não precisa de me ameaçar. A minha sogra interveio imediatamente. Exatamente. Eu vivo aqui há tanto tempo. Tenho os documentos todos. Querem difamar quem? O diretor-geral perguntou. Onde estão os seus documentos? Ela hesitou por um momento e depois respondeu rapidamente. A minha nora é a titular. Ela é da família. É o mesmo que ser meu. O diretor-geral virou-se para mim. Autorizaste a senhora a representar os teus direitos de uso da casa? Abanei a cabeça. Não. Nunca assinei nenhum documento. A minha sogra gritou imediatamente. Cala-te. Casaste com o meu filho. O que é teu é do teu marido. E o que é do meu filho é meu. Não respondas. Ao ouvir isto, alguns funcionários da empresa entreolharam-se. Todos perplexos. O diretor jurídico abriu a pasta. Tirou um dossiê grosso com uma capa azul e carimbos vermelhos. Ele ergueu-o. Preparamos toda a documentação legal. Solicitamos a presença de todos para verificação. A minha sogra continuava a não querer abrir o portão. Ela disse em voz alta: Não quero ver. E também não abro. Vão-se embora, senão chamo a polícia. O diretor jurídico sorriu. Muito bem. Se a senhora quer chamar a polícia, por favor, chame. Nós também estamos a preparar-nos para os contactar, porque o ato de ocupação ilegal de propriedade de uma empresa precisa de ser testemunhado pelas autoridades. Ao ouvir as palavras ocupação ilegal de propriedade, a minha sogra hesitou por um instante, mas segundos depois voltou a rir. Não pensem que me assustam. Já vivi mais de 60 anos, ninguém me engana. Virei-me para o meu marido. Ele continuava de braços cruzados, com um olhar de desapontamento. Ele pensava que eu estava a fazer uma cena. Ele disse: Gabriela, dou-te uma última oportunidade. Manda-os embora e entra para pedir desculpa à mãe. Finjo que nada aconteceu. Olhei para o homem que um dia foi toda a minha juventude, com uma voz muito suave. Achas mesmo que estou errada? Ele respondeu imediatamente. Mesmo que a mãe tenha exagerado, não devias ter te oposto. Ela é mais velha, tens de ter juízo. Acenei levemente com a cabeça. Está bem. Então, a partir de agora, não me critiques por ter juízo à minha maneira. Nesse momento, o diretor jurídico olhou para o relógio e disse ao diretor-geral: Senhor, o prazo de 30 minutos terminou. Vamos proceder de acordo com o protocolo. O diretor-geral acenou com a cabeça. Ele avançou para a frente do portão, a sua voz soou firme e clara. Em nome do Grupo Atlântico, informo oficialmente, esta vivenda é propriedade da nossa empresa. A única pessoa com direito de uso é a senhora Gabriela. Exigimos que todas as pessoas sem direito de residência legal abram a porta para procedermos à recuperação do imóvel, conforme regulamentado. Se continuarem a recusar cooperar, iremos coordenar com as autoridades para lavrar uma ata e tomar as devidas providências. Todo o pátio ficou em silêncio. O sorriso no rosto da minha sogra desapareceu gradualmente. O meu marido também começou a franzir o sobrolho. Ele olhou para mim e depois para o dossiê nas mãos do diretor jurídico. Pela primeira vez, um sentimento de inquietação surgiu nele. Quanto a mim, eu apenas fiquei em silêncio sob a luz. Porque eu sabia que toda a verdade estava a apenas um passo daquele portão. O ambiente em frente ao portão da vivenda era pesado, sufocante. Ninguém mais ria alto como há poucos minutos. Até a minha sogra começava a mostrar-se confusa com a atitude excessivamente calma do grupo à sua frente. Ela ainda tentava manter uma aparência dura. Se dizem que esta é a casa da empresa, mostrem as provas. Não fiquem aí só a falar. O diretor jurídico acenou levemente com a cabeça. É exatamente isso que queremos fazer. Ele tirou da pasta um dossiê volumoso. Cada folha estava protegida por uma capa de plástico transparente. Ele ergueu-o para que todos pudessem ver. Esta é a certidão de registro predial da vivenda. O proprietário é o Grupo Atlântico. Esta é a deliberação de aquisição do imóvel. Este é o processo de entrega. Este é o contrato de gestão da casa de função. E esta é a deliberação que concede o direito de uso à senhora Gabriela durante o período em que ocupa o cargo de gestora de projeto sênior. Cada documento tinha um carimbo vermelho e uma assinatura válida. A minha sogra ainda tentava argumentar. São papéis falsos. Tudo falso. Não acredito. O diretor jurídico respondeu calmamente. Se tem dúvidas, podemos solicitar a verificação imediata das autoridades. Ou a senhora pode verificar a informação de acordo com a lei. Toda a documentação é legal. Ao ouvir isto,
O meu marido avançou. Ele estendeu a mão para pegar numa cópia do contrato. Mal leu as primeiras linhas. A sua expressão mudou drasticamente. Ele virou para a segunda página, depois para a terceira. As suas mãos começaram a tremer. Ele olhou para mim, a sua voz rouca. Gabriela, esta casa é mesmo da empresa? Olhei diretamente nos seus olhos. Sim. Ele ficou petrificado. 3 anos de casamento. Ele nunca me perguntou, nem nunca me deu a oportunidade de explicar. Desde o início, ele e a sua família assumiram que a vivenda era minha propriedade e depois, naturalmente, consideraram-na propriedade de toda a família. A minha sogra arrancou-lhe o dossiê das mãos. Impossível. Ela é minha nora. A casa dela também é a casa do meu filho. O diretor-geral respondeu suavemente. Peço desculpa, minha senhora, mas esta não é a casa da Gabriela. É propriedade da empresa. A Gabriela apenas foi designada para a utilizar para fins profissionais. Qualquer outra pessoa que deseje residir aqui precisa de uma autorização por escrito da empresa. Atualmente, não temos qualquer registro que autorize a sua família a utilizar esta casa. Por outras palavras, a sua família tem estado aqui sem qualquer base legal. A minha sogra deu um passo atrás. Não está certo. Ela é minha nora. Ela concordou que ficássemos. Eu disse calmamente. É verdade. Inicialmente eu concordei porque pensava que éramos uma família. Mas esta noite, quando trocaram a fechadura e não me deixaram entrar, a partir desse momento, retirei o meu consentimento. Todo o pátio ficou em silêncio. A minha sogra olhou para mim como se não acreditasse no que ouvia. Tu atreves-te a expulsar a tua sogra? Respondi com muita calma. Não, não sou eu que a estou a expulsar. É a empresa que está a recuperar a sua propriedade. O diretor-geral acenou levemente com a cabeça. Exatamente. Assim que recebemos o relato da Gabriela, a administração decidiu recuperar a casa para garantir a segurança do patrimônio e, ao mesmo tempo, arranjar uma nova residência para ela. O diretor administrativo avançou, abriu outra pasta, onde estava a ata de recuperação. Ele leu cada ponto em voz alta, de acordo com o regulamento de gestão de ativos da empresa. A pessoa a quem o bem foi atribuído tem o direito de solicitar a cessação da residência de outrem, quando essa residência afeta o trabalho ou os interesses da empresa. Com base no relato da Gabriela, a empresa decide recuperar a casa ainda esta noite. A equipa de gestão de ativos irá receber o imóvel no seu estado atual e, em seguida, entregá-lo à unidade de gestão. Ao ouvir isto, a minha cunhada começou a entrar em pânico. Esperem lá. Se recuperam a casa, onde é que nós vamos ficar? O diretor administrativo respondeu. Isso é um assunto privado da sua família, não é da responsabilidade da empresa. O meu cunhado também perdeu a calma. Pelo menos, deem-nos alguns dias. O diretor jurídico abanou a cabeça. Lamento, mas um bem da empresa não pode continuar a ser utilizado indevidamente. A recuperação será efetuada imediatamente. A minha sogra gritou de repente. Eu não saio. Esta é a casa do meu filho. Quem se atreve a expulsar-me? Nesse momento, 2 seguranças avançaram. Mantiveram uma atitude educada. Minha senhora, por favor, coopere. Caso contrário, seremos forçados a lavrar uma ata. A minha sogra virou-se para o meu marido. Ainda estás aí parado a fazer o quê? Diz-lhes. Esta é a casa do nosso filho. Manda-os todos embora. O meu marido ficou imóvel, os seus olhos ainda fixos no dossiê. Ele parecia incapaz de aceitar a verdade. Um momento depois, virou-se para mim. Gabriela, por que é que nunca disseste nada? Sorri com amargura. Alguma vez perguntaste? Ele ficou sem palavras. Continuei. No primeiro dia em que a empresa me entregou a casa, eu ia contar. Mas a tua mãe, mal entrou, disse: a partir de agora, esta é a casa da nossa família. Tu apenas sorriste, sem fazer mais perguntas. Nas vezes seguintes, sempre que eu tentava falar, tu dizias que a minha casa também era a tua. E a tua casa era a casa da tua mãe. Ainda te lembras? Foste tu que deste a chave do portão à tua mãe para ela guardar. Ele baixou a cabeça. Essa memória surgiu-lhe vividamente. Naquele dia, ele até sorriu feliz. Com a mãe a guardar a chave, é mais conveniente para toda a família. Ninguém imaginaria que essa mesma chave se tornaria a ferramenta para trancar a sua própria mulher fora do portão. Olhei para ele, a minha voz calma. Hoje, escolheste ficar do lado da tua mãe.
Então, assume a responsabilidade por essa escolha juntamente com ela. Nesse momento, a equipa de gestão de ativos avançou. Uma pessoa segurava uma câmara de filmar, outra uma ata e outra uma lista de bens. O chefe da equipa disse claramente: "Vamos começar a avaliar o estado da casa. Solicitamos a cooperação de todos. O caminhão de mudanças irá ajudar a transportar os pertences da Gabriela para a nova residência. Os restantes bens da família, por favor, tratem de os recolher." A minha sogra olhou para o caminhão de mudanças estacionado atrás da equipa da empresa. Só nesse momento, ela percebeu verdadeiramente: ninguém tinha vindo para assustar, ninguém estava a encenar uma peça. Tudo o que estava a acontecer à sua frente era real. A vivenda da qual ela sempre se orgulhou perante os parentes, o lugar que ela outrora declarou em voz alta ser a casa do seu filho, em poucos minutos, deixaria de estar sob o uso da sua família. E o meu marido continuava paralisado no meio do pátio, o rosto pálido, porque pela primeira vez, ele percebeu que a pessoa que ele acabara de forçar a ajoelhar-se e a pedir desculpa do lado de fora do portão era, afinal, a única pessoa com o direito legal de entrar naquela casa. O portão da vivenda foi finalmente aberto. Ninguém mais teve a coragem de impedir a passagem. A equipa de gestão de ativos da empresa entrou, um por um. Uma pessoa filmava para registrar o estado atual. Outra tirava fotografias de cada área. Outra conferia a lista de bens entregues anteriormente. Todos trabalhavam de forma muito profissional. O ambiente na vivenda, que costumava ser sempre barulhento, tornou-se estranhamente silencioso. Eu entrei por último. Foi a primeira vez naquela noite que voltei à casa. Olhando para a sala de estar familiar, o meu coração já não sentia qualquer nostalgia. Durante 3 anos, considerei este lugar o meu lar. Agora, era apenas um local de trabalho que a empresa estava a recuperar. O diretor administrativo virou-se para mim. "Gabriela, verifica se falta alguma coisa. Vamos ajudar a transferir tudo para a nova residência." Acenei com a cabeça. "Obrigada." Nesse momento, a minha sogra correu e bloqueou o acesso às escadas. "Ninguém leva nada daqui. Isto são coisas da minha casa." Olhei para ela e respondi calmamente: "As minhas coisas pessoais, eu vou levá-las. Ninguém vai tocar nas vossas coisas." Ela apontou imediatamente para o conjunto de mesa e cadeiras da sala de estar. "Este conjunto é meu." Respondi: "Certo, eu nunca disse que era meu." Um funcionário da empresa também acenou. "Só estamos a ajudar a senhora Gabriela a transportar os seus bens pessoais. Não tocaremos nos bens da sua família." Ao ouvir isto, a minha sogra ficou um pouco mais tranquila, mas poucos minutos depois, voltou a zangar-se. Viu 2 funcionários a descer com o meu computador de trabalho e gritou imediatamente: "Deixem isso. Esse computador é usado pelo meu filho." Olhei para ela. "Esse computador é um bem fornecido pela empresa. Não é dele." Um técnico abriu um dossiê. "Exatamente. De acordo com a ata de entrega de equipamento, este computador é propriedade da empresa. Estamos a recuperá-lo conforme o regulamento." A minha sogra ficou pasmada. Ela não esperava que até o computador não fosse da sua família. A seguir, vieram o monitor, a impressora, a secretária, a cadeira ergonômica. Tudo foi cuidadosamente inventariado pelos funcionários e levado para o caminhão. A cada item que era retirado, o rosto da minha sogra ficava um pouco mais pálido. Ela virou-se para o meu marido. "Diz alguma coisa. Por que é que deixas que eles levem tudo?" O meu marido continuava imóvel. Parecia uma pessoa em transe. Os seus olhos apenas seguiam cada objeto que era retirado da casa. Talvez só nesse momento ele tenha percebido que as coisas que toda a família usava despreocupadamente pertenciam, na verdade, à empresa. Até o escritório no primeiro andar, a pequena mesa de reuniões, o armário de arquivo, tudo era equipamento fornecido para o meu trabalho. A minha cunhada, nesse momento, ficou alarmada. "Se levam tudo isto, onde é que eu vou trabalhar?" Virei-me para ela. "Enganaste-te. Quem trabalha lá sou eu, não tu." Ela baixou o rosto, sem conseguir dizer uma palavra. Enquanto todos faziam o inventário, subi ao meu quarto. O quarto, que costumava ser muito arrumado, estava agora com o meu guarda-roupa todo remexido. Metade dele tinha sido ocupado pela minha sogra para guardar as suas coisas. A gaveta da minha cômoda estava cheia de cosméticos da minha cunhada. Até o meu pequeno cofre tinha sido movido para outro canto. Suspirei suavemente. Na altura,
Pensei apenas que, sendo família, partilhar um pouco não faria mal. Não esperava que a minha cedência os fizesse considerar tudo como um dado adquirido. Uma funcionária da empresa aproximou-se. Deixe-nos ajudar. Sorri. Obrigada. Rapidamente, eles arrumaram as minhas roupas, livros e documentos em caixas de cartão. Cada caixa foi cuidadosamente etiquetada. Ninguém falou muito, mas todos olhavam para mim com um olhar de compaixão. Uma rapariga jovem perguntou em voz baixa: Senhora, durante todo este tempo, viveu mesmo assim? Apenas sorri levemente. Sim, pensei que, se aguentasse mais um pouco, tudo ficaria bem. A rapariga baixou a cabeça. Se fosse eu, acho que não aguentaria. Não respondi, porque nem eu mesma entendia como conseguia aguentar por tanto tempo. No rés do chão, de repente, ouviu-se a voz alta da minha sogra. Gabriela, desce aqui imediatamente. Desci as escadas lentamente. Ela apontou diretamente para o meu rosto. Tu és mesmo uma ingrata. Vais mesmo expulsar a tua sogra para a rua? Respondi calmamente. Ninguém a está a expulsar. A senhora expulsou-se a si mesma no momento em que trancou a porta e não me deixou entrar. Ela gritou. Eu sou tua sogra. Tenho o direito de educar a minha nora. Abanei a cabeça. Educar é diferente de humilhar. A senhora chamou-me de mulher de má vida. Obrigou-me a ajoelhar à porta à meio da noite. Se hoje, quem estivesse lá fora fosse a sua filha, aceitaria? Ela ficou sem palavras. Um momento depois, virou-se para chorar. Eu só estava zangada. Tens de compreender. Olhei para ela. Se eu, por estar zangada, lhe desse uma bofetada e depois dissesse para me compreender, a senhora aceitaria? Toda a sala ficou em silêncio. Ninguém conseguiu responder. Nesse momento, o meu marido aproximou-se. Ele olhou para mim durante muito tempo. Gabriela, por favor, não faças mais disto um escândalo. Deixa a mãe ficar. Perguntei. Ficar em que qualidade? Ele ficou sem palavras. Eu. Continuei. Esta casa não é minha, e muito menos tua. Se queres pedir, pede à empresa, não a mim. O diretor-geral, nesse momento, interveio. Lamento, meu caro, mas esta é uma decisão da empresa. Nenhum indivíduo tem o poder de a alterar. A empresa precisa de recuperar o imóvel imediatamente esta noite. Solicitamos a cooperação da família. O meu marido virou-se para o diretor-geral, a sua voz a tremer. Podem dar-nos alguns dias? O diretor-geral abanou a cabeça. Impossível. Ainda esta noite, a Gabriela vai mudar-se para a nova residência. Esta casa também será selada para ser entregue à unidade de gestão. Não podemos permitir que mais ninguém a utilize. Ao ouvir isto, a minha sogra quase caiu na cadeira. Ela observou cada caixa com as minhas coisas a ser levada para o caminhão. Viu a casa a ficar cada vez mais vazia. E nos seus olhos, pela primeira vez, surgiu um pânico real. Quanto a mim, fechei o fecho da minha última mala, coloquei-a suavemente ao pé da porta e depois tirei da minha bolsa um dossiê amarelo que já tinha preparado há várias semanas. Olhei para o meu marido, a minha voz calma mas firme. Há mais uma coisa que quero resolver esta noite. Dito isto, coloquei o dossiê na mesa em frente à sala de estar. O olhar de todos virou-se imediatamente para a pilha de papéis à sua frente. Ninguém sabia que, em poucos segundos, um choque ainda maior do que a perda da vivenda estava prestes a abater-se sobre a família do meu marido. Toda a sala de estar mergulhou em silêncio, todos os olhares focados no dossiê amarelo sobre a mesa. O meu marido olhou para mim com uma expressão confusa. O que mais vais fazer? Abri lentamente o dossiê, retirei uma pilha de papéis já assinados. Coloquei-os de forma organizada à frente dele. São os papéis do divórcio. O ambiente pareceu congelar. O meu marido arregalou os olhos. A minha sogra também ficou petrificada. Até a minha cunhada e o meu cunhado ficaram sem palavras. Ele pegou nos papéis, leu-os repetidamente. Cada página tinha a minha assinatura completa. A data estava escrita há mais de uma semana. Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Desde quando é que preparaste isto? Respondi calmamente. Há uma semana, depois da tua mãe ter atirado todos os meus documentos do projeto para o chão, só porque eu ainda não tinha feito o jantar. Ainda te lembras? Ele baixou a cabeça. Naquele dia, a minha sogra ficou furiosa porque eu tinha de participar numa reunião online com um parceiro estrangeiro. Ela chamou-me várias vezes para a cozinha. Eu pedi mais 20 minutos. Disse que faria o jantar assim que a reunião terminasse.
Mas ela não esperou. Entrou de rompante no escritório, virou a pilha de documentos, derrubando até o computador no chão. Na altura, eu só consegui sentar-me a apanhar cada folha de papel. E o meu marido, depois de chegar do trabalho, a primeira coisa que disse foi: "O que é que fizeste para a mãe ficar tão zangada?" Eu não o culpei. Apenas arrumei silenciosamente os papéis amachucados. Naquela noite, descarreguei o formulário de divórcio, mas ainda não o tinha assinado, porque ainda tinha esperança. Esperança de que um dia ele entendesse. Até esta noite, a última esperança desapareceu. O meu marido apertou os papéis com força. Ele abanou a cabeça continuamente. "Não, eu não concordo." Perguntei: "Por quê?" Ele respondeu, embargado: "Nós ainda podemos conversar. Tudo pode ser resolvido." Olhei para ele. "Nos últimos 3 anos, sempre que eu queria falar, tu dizias para eu aguentar. Sempre que eu era injustiçada, tu dizias para eu pedir desculpa primeiro. Sempre que a tua mãe me insultava, tu dizias que ela já era idosa. Agora dizes que queres conversar. Não achas que é demasiado tarde?" Ele apressou-se a aproximar-se. "Gabriela, peço desculpa. Eu realmente não sabia que estava sob tanta pressão." Sorri. "Não, tu sabias. Apenas escolheste ignorar." A minha sogra bateu com força na mesa. "Não há divórcio." Eu não concordo. Virei-me para ela. "Eu estou a divorciar-me do seu filho. Não da senhora." Ela apontou o dedo ao meu rosto. "Casaste-te. Agora tens de obedecer à família do teu marido. Não penses que por ganhares algum dinheiro podes levantar a cabeça." Respondi calmamente. Eu nunca levantei a cabeça. Apenas decidi, hoje, não abaixar mais. Ela riu com desdém. "E o que é que ganhas com o divórcio?" Olhei diretamente nos seus olhos. "Ganho a liberdade." Apenas 2 palavras. Mas toda a sala ficou em silêncio. O diretor-geral, que estava atrás, também ficou imóvel. Talvez ninguém esperasse que uma pessoa sempre tão paciente como eu pudesse dizer aquilo com tanta calma. O meu marido pegou na minha mão. "Por favor, dá-me uma oportunidade. Eu vou mudar." Retirei suavemente a minha mão. "Já disseste isso muitas vezes. Depois da tua mãe ter atirado a minha roupa para o pátio, depois dela me ter dado uma bofetada à frente dos parentes, depois dela ter bloqueado o meu cartão do banco porque disse que as mulheres com dinheiro se estragam. Todas as vezes, prometeste, e depois tudo se repetiu." Ele baixou a cabeça, sem conseguir dizer nada. Continuei. "Esta noite, o que me fez decidir pelo divórcio não foi ter sido trancada fora de casa, foi porque a pessoa atrás daquela porta era o meu marido. A única pessoa que podia abrir a porta, mas que escolheu ficar ao lado da mãe." Aquelas palavras foram como uma faca cravada diretamente no seu coração. Ele recuou, os olhos vermelhos. "Tens razão. A culpa é minha." A minha sogra puxou apressadamente o braço do filho. "Não lhe peças nada. Ela está só a ameaçar. Todas as mulheres são assim. Fazem um escândalo por uns dias e depois voltam." Sorri levemente. "Eu não estou a ameaçar." Dito isto, tirei da bolsa uma caneta e coloquei-a à frente dele. "Assina. Eu já preparei todos os procedimentos. Só falta a tua assinatura." Ele pegou na caneta. A sua mão tremia violentamente, mas não conseguia pousá-la. A minha sogra arrancou-lhe a caneta. "Não assina. Eu proíbo. O meu filho não se vai divorciar." Olhei para ela. "Se ele não assinar, o tribunal resolverá. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer." Ela gritou. "Sua ingrata. A minha família alimentou-te durante 3 anos." Comecei a rir. "A sua família alimentou-me? Ou fui eu que alimentei a família inteira?" Ela ficou pasmada. Continuei. "A eletricidade, a água, a internet, a comida, a empregada, a reparação do carro do teu irmão, as explicações do sobrinho, os medicamentos da mãe, tudo veio do meu salário. Nunca mencionei isto porque pensei que era a minha responsabilidade. Mas como a senhora acabou de dizer que a sua família me alimentou, sou obrigada a recordar." Toda a sala ficou em silêncio. A minha cunhada baixou o rosto, o meu cunhado também não se atreveu a olhar para mim. O meu marido fechou os olhos com força. Cada palavra que eu dizia era verdade. Ele sabia de tudo, só nunca se atreveu a enfrentar. Olhei para ele uma última vez. "Não quero mais discutir. Se assinas ou não, é um direito teu. Mas a partir deste momento, a nossa relação como marido e mulher, no meu coração, acabou." Dito isto,
Fechei o dossiê. Nesse momento, a minha sogra abraçou o filho e começou a chorar alto. Meu filho, não a deixes ir. Se divorciarem, como é que vamos viver? O meu marido virou-se para a mãe, depois olhou para mim. O seu rosto estava cheio de desespero. Pela primeira vez na vida, ele entendeu o sentimento de perder a pessoa mais importante. Mas o que ele não sabia era que a verdadeira tragédia da sua família ainda não tinha acabado. Olhei diretamente para a mãe e o filho, a minha voz calma. Na verdade, há mais uma coisa. Talvez ainda não saibas. Acho que está na hora de ouvires a verdade da boca da tua própria mãe. Toda a sala mergulhou imediatamente em silêncio. Até o som da chuva lá fora pareceu diminuir. O meu marido levantou a cabeça e olhou para mim, o seu olhar cheio de dúvida. O que queres dizer com isso? Não respondi de imediato, apenas olhei silenciosamente para minha sogra. Pela primeira vez desde o início da noite, vi um vislumbre de pânico no seu rosto. Ela olhou fixamente para mim. O que é que vais dizer? Respondi calmamente. Vou dizer o que a senhora tem escondido dele há quase um ano. A minha sogra gritou imediatamente. Cala-te. Não digas disparates. Quanto mais via a reação dela, mais inseguro o meu marido se sentia. Ele virou-se. Mãe, o que se passa? Ela tentou forçar um sorriso. Não é nada. Ela só quer separar-nos. Não a ouças. Abanei a cabeça. Se eu quisesse separar-vos, já o teria dito há muito tempo. Mantive o silêncio porque pensei que era um assunto privado da vossa família. Mas hoje, com as coisas como estão, acho que tens o direito de saber. O meu marido aproximou-se. Gabriela, diz-me claramente. Olhei diretamente nos seus olhos. Ainda te lembras da antiga casa da tua família? Ele acenou levemente com a cabeça. Era a casa que o meu pai deixou. Não era grande, mas toda a família viveu lá por mais de 20 anos. Continuei. No dia em que se mudaram para cá, a tua mãe disse que a casa antiga foi vendida por mais de 200.000 euros. Ainda te lembras? Ele respondeu imediatamente. Lembro-me. A mãe disse que o dinheiro estava numa conta a prazo, para quando comprássemos uma casa nova. Perguntei. Durante quase um ano, já viste essa caderneta? Ele ficou pasmado, e um momento depois abanou lentamente a cabeça. Ainda não. A mãe disse que estava num depósito a prazo. Virei-me para minha sogra. O que eu disse está correto? Ela respondeu bruscamente. Está. O dinheiro é meu. Como o aplico é da minha conta. Sorri. Se ainda houvesse dinheiro, seria, de facto, da sua conta. Toda a sala ficou subitamente em silêncio. O meu marido olhou para mim. O que queres dizer com isso? Respondi muito lentamente. Sabes que, logo depois de vender a casa antiga, a tua mãe não depositou o dinheiro no banco como disse? Ele franziu o sobrolho. Então o que é que ela fez? Olhei diretamente para minha sogra. Acho que a senhora devia contar. Ela abanou imediatamente a cabeça. Não há nada para contar. Cala-te. Suspirei suavemente. Está bem. Então eu conto. Logo depois de receber o dinheiro da venda da casa, a tua mãe levou quase todo o montante para o jogo. Mal terminei a frase. O meu marido ficou como pedra. Ele olhou para mim sem pestanejar. O que é que disseste? Respondi. É a verdade. A minha sogra gritou. Ela está a mentir. Está a difamar-me. Não acredites nela. Peguei calmamente no telemóvel e abri uma pasta. Dentro, havia dezenas de fotografias. Havia fotos da minha sogra em frente a um balcão de apostas. Fotos dela a levantar grandes quantias de dinheiro vivo várias vezes. Havia até papéis cheios de números. Entreguei o telemóvel ao meu marido. Ele pegou nele. A cada foto que aparecia, o seu rosto ficava cada vez mais pálido. Ele reconheceu a blusa que a mãe usava, a mala familiar e até as datas nas fotos. Era tudo do período após a venda da casa antiga. Ele levantou a cabeça, a sua voz a tremer. Mãe, o que é isto? Ela gaguejou. Não, não é nada. Uma amiga pediu-me para fazer as apostas por ela. Abanei levemente a cabeça. Se era só por uma amiga, por que é que a senhora teve de levantar centenas de euros em dinheiro vivo tantas vezes? Se era só por uma amiga, por que é que, sempre que perdia, dizia que tinha perdido dinheiro num investimento? O meu marido virou-se para mim. Desde quando é que sabias? Há cerca de 8 meses. Por que é que não disseste? Sorri tristemente. Eu ia dizer. Mas a tua mãe ajoelhou-se e implorou-me. Disse que, se tu soubesses, ficarias destroçado.
Prometeu que ia parar. E eu acreditei. O meu marido olhou para a mãe, os olhos vermelhos. É verdade? A minha sogra ainda tentava abanar a cabeça. Não, eu não jogo. Ela está a inventar. Nesse momento, tirei da bolsa um envelope e coloquei-o na mesa. Estes são os contratos de empréstimo que a tua mãe me pediu para assinar como fiadora. Na altura, ela disse que era para obras na casa antiga. Eu não sabia que era dinheiro para pagar dívidas de jogo. Depois de descobrir, paguei tudo em segredo. Não queria que te preocupasses. O meu marido abriu o envelope. Dentro estavam os contratos de empréstimo. Um de 5.000 euros, outro de 10.000, outro de 20.000. Num deles, estava até escrito claramente o propósito: pagamento de dívida de jogo. A sua mão tremia violentamente. Ele olhou para a mãe. Mãe, diz-me, o que é isto? A minha sogra já não conseguia manter a calma. Desatou a chorar. Eu só queria recuperar. No início, joguei só uns trocos. Depois perdi. Queria recuperar e quanto mais jogava, mais me afundava. O meu marido parecia ter perdido todas as forças. Ele recuou e sentou-se bruscamente no sofá, com as mãos na cabeça. O mundo parecia desabar à sua frente. Durante tantos anos, ele sempre confiou na mãe. Acreditou que o dinheiro da venda da casa ainda existia. Acreditou que mais tarde a família conseguiria comprar outra casa. Mas agora, essa crença desmoronou-se em poucos minutos. A minha sogra ajoelhou-se em frente ao filho. Peço desculpa. Eu só queria ganhar um dinheirinho extra, não esperava que acabasse assim. O meu marido levantou a cabeça, a sua voz rouca e profunda. Então, quanto dinheiro resta? A minha sogra baixou o rosto, sem responder. Ele disse, palavra por palavra. Estou a perguntar. Quanto dinheiro resta? Ela desatou a chorar. Já não há mais nada. Perdi tudo. Toda a sala ficou em silêncio. A minha cunhada tapou a boca e começou a chorar. O meu cunhado sentou-se no chão. E o meu marido, ele apenas olhava para a mãe com um olhar completamente estranho. Um olhar que eu nunca tinha visto nos 3 anos em que fui sua mulher. Já não era o olhar de um filho que respeita a mãe, mas o olhar de alguém que acabara de descobrir a verdade mais dolorosa da sua vida. Fiquei em silêncio a observar a mãe e o filho. A minha voz calma. Ainda te lembras do que eu disse há pouco? Que talvez esta noite, tu e a tua mãe tivessem de dormir na rua. Na altura, pensaste que eu estava a falar num momento de raiva. Mas agora, entendes que não era uma ameaça, mas sim a realidade que a tua mãe criou secretamente muito antes desta noite chegar. A sala de estar mergulhou numa atmosfera pesada. Já não havia discussões, nem insultos, apenas o choro abafado da minha sogra e a respiração pesada do meu marido. Ele continuava sentado, imóvel no sofá, com os olhos vermelhos, os papéis do empréstimo espalhados aos seus pés. Ele baixou a cabeça por um longo tempo, e de repente levantou-se de um salto. Mãe, só te faço uma pergunta. Ela levantou o olhar, os olhos inchados e vermelhos. Pergunta. Meu filho. Ele olhou diretamente para a mãe. O dinheiro da venda da casa do pai, afinal, quanto é que perdeste? Ela mordeu o lábio com força, sem responder. Ele falou mais alto. Estou a perguntar-te. Quanto? Ela respondeu. A tremer. Quase. Quase tudo. Ele fechou os olhos. Quanto é quase tudo? Ela desatou a chorar. Mais de 180.000 euros. Só sobraram menos de 5.000. Essa resposta deixou toda a sala em silêncio. A minha cunhada sentou-se bruscamente numa cadeira, com o rosto entre as mãos. O meu cunhado arregalou os olhos. Impossível. Mais de 180.000 euros? A minha sogra chorava convulsivamente. No início, eu só ia jogar umas dezenas. Perdi e quis recuperar. Depois pedi emprestado, perdi outra vez, e a seguir peguei no dinheiro da venda da casa. Pensei que bastava ganhar uma vez para recuperar tudo. Ela não continuou, mas todos entenderam. O meu marido cambaleou para trás. Apoiou-se na parede para se manter de pé. O pai passou a vida inteira para comprar aquela casa. Antes de morrer, ainda me disse que, por mais difícil que fosse a vida, tínhamos de a manter. Era o último porto seguro da família. E tu? Ele virou-se para a mãe. Vendeste-a. Eu não te critiquei porque disseste que querias que a família viesse para a cidade para ficar perto de mim. Eu concordei. Mas depois pegaste em tudo e foste jogar.
A minha sogra abanou a cabeça apressadamente. Eu não fui jogar a dinheiro. Só joguei no totoloto. Percebendo que tinha dito demais, calou-se imediatamente. Mas já era tarde demais. O meu marido riu amargamente. Até agora, ainda achas que o jogo não é jogo a dinheiro? A mãe baixou o rosto, sem se atrever a olhar para o filho. Um momento depois, ele perguntou lentamente. Então, nos últimos meses, quando me dizias que o dinheiro ainda estava no banco, era mentira? Ela acenou levemente com a cabeça. Ele continuou. E quando dizias que, dentro de alguns meses, íamos comprar uma casa nova, também era mentira? Ela continuou a acenar. Ele começou a rir. Um riso seco. Até sobre a casa da minha mulher, também disseste que era da nossa família. Por acaso, também sabias desde o início que não era nossa? A minha sogra estremeceu. Não. Ele olhou diretamente para ela. Sabias, não sabias? Ela ficou em silêncio. Esse silêncio foi a resposta. Eu, que estava ao lado, disse calmamente. Na verdade, no primeiro dia em que nos mudamos para cá, eu disse à sua mãe que esta era uma casa de função da empresa, que eu só podia usar lá durante o meu período de trabalho. Ainda se lembra, mãe? A minha sogra hesitou. O seu olhar começou a desviar-se. Continuei. Nesse dia, a senhora ainda me disse para não contar ao seu filho, porque se ele soubesse que esta não era a minha casa, seria mais difícil gerir o dinheiro mais tarde. Na altura, pensei que estava a brincar. Não esperava que lhe escondesse a verdade durante 3 anos. O meu marido virou-se bruscamente para a mãe. É verdade? Ela gaguejou. Eu só pensei que não valia a pena dizer. Ele disse, palavra por palavra. Então sabias. Sabias que esta não era a minha casa, e mesmo assim trataste-a como se fosse tua, e esta noite até trancaste a porta para expulsar a legítima dona. Ela desatou a chorar. Eu errei, eu sei que errei, perdoa-me, meu filho, ele abanou a cabeça. Pedires-me desculpa não adianta. A pessoa a quem deves pedir desculpa é a Gabriela. Durante estes 3 anos, nunca a trataste como uma nora, apenas como uma máquina de fazer dinheiro. Ao ouvir as palavras do filho, a minha sogra ficou pasmada. Virou-se apressadamente para mim. Gabriela, peço-te que me perdoes desta vez. Eu sou temperamental. Não foi por mal. Olhei para ela, o meu olhar calmo. Se esta noite a empresa não tivesse vindo, se eu continuasse lá fora, a senhora teria aberto a porta? Ela ficou sem palavras. Continuei. Se eu me ajoelhasse, a senhora teria parado de me humilhar? Ela continuou em silêncio. Acenei levemente com a cabeça. Já sei a resposta. Nesse momento, um funcionário da empresa entrou. Senhora Gabriela, todos os seus pertences pessoais já foram transferidos. A nova casa também está pronta. Podemos ir a qualquer momento. Sorri. Obrigada. O meu marido olhou para o caminhão de mudanças lá fora, depois para os quartos quase vazios. Perguntou com a voz rouca. Gabriela, vais mesmo embora? Respondi. Eu já tinha ido no momento em que me pediste para me ajoelhar e pedir desculpa à tua mãe lá fora. Agora só voltei para buscar as minhas coisas. Ele deu mais um passo. Se eu sair de casa contigo, podemos recomeçar? Abanei a cabeça. Não. Ele ficou perplexo. Por quê? Olhei diretamente para ele. Porque o que eu preciso não é de um marido que só se arrepende quando perde tudo. Eu preciso de alguém que esteja disposto a proteger a sua mulher, desde o momento em que ela ainda está ao seu lado. Ele baixou a cabeça. Os seus ombros tremiam. Foi a primeira vez que o vi chorar. Não pela mãe, não pela casa, mas pelo casamento que ele próprio destruiu. E a minha sogra olhou para o filho, depois para mim, e desatou a chorar alto. O seu choro ecoou por toda a vivenda. Mas desta vez, ninguém correu para a consolar, porque todos entenderam que aquelas lágrimas não podiam trazer de volta a casa perdida, nem salvar uma família desfeita. O choro da minha sogra ainda ecoava pela sala de estar, mas ninguém correu para a consolar. A minha cunhada estava sentada, atordoada, num canto da sala, o meu cunhado de cabeça baixa, e o meu marido continuava imóvel, como se tivesse perdido a alma. Olhei para o relógio. Era quase 1 da manhã. O chefe da equipa de gestão de ativos aproximou-se. Senhora Gabriela, todos os seus pertences foram inventariados. A ata de entrega também foi finalizada. Por favor, verifique uma última vez. Recebi o dossiê, li-o rapidamente e assinei.
Ele sorriu. Desejo-lhe uma rápida adaptação na nova casa. Acenei com a cabeça. Obrigada a todos por terem de trabalhar à meio da noite. Ele respondeu. É a nossa responsabilidade. O mais importante é que possa continuar o seu trabalho com tranquilidade. Nesse momento, a minha sogra correu na minha direção. Agarrou-me firmemente a mão. Gabriela, peço-te. Não vais. Dá-me mais uma oportunidade. Retirei suavemente a minha mão. Já lhe dei muitas oportunidades. Ela desatou a chorar. Eu prometo que vou mudar. Nunca mais te vou tratar mal. Pede-me desculpa como quiseres. Olhei para ela, o meu olhar ainda calmo. Se um pedido de desculpas tivesse valor, deveria ter surgido antes de tudo se tornar irreparável. Não depois de a senhora ter perdido tudo. Ela caiu de joelhos no chão, as mãos a tremer. Gabriela, eu errei. Perdoa-me. Abanei a cabeça. Perdoar é algo que guardo para mim, mas voltar atrás é impossível. Ao ouvir isto, o meu marido aproximou-se. Parou à minha frente, os olhos vermelhos. Gabriela, eu sei que já não tenho o direito, mas ainda quero pedir-te mais uma vez. Não te divorcies. Eu vou alugar uma casa, vou ser independente, vou cuidar de ti, não vou deixar a minha mãe interferir mais. Olhei para ele por um longo tempo. Há 3 anos, se tivesses dito estas palavras, talvez eu acreditasse, mas hoje é demasiado tarde. Ele baixou a cabeça, as lágrimas a caírem no chão de azulejo. A sua voz estava rouca. Eu amo-te de verdade. Sorri levemente. Se me amasses, no momento em que eu estava lá fora, à porta, à meio da noite, terias aberto a porta. Não terias ficado ao lado da tua mãe a pedir-me para me ajoelhar. Aquelas palavras deixaram-no completamente sem resposta. Virei-me para sair. De repente, ouvi a voz da minha sogra atrás de mim. Não o deixes. Ele não consegue viver sem ti. Parei por alguns segundos e virei-me. Mãe, quando me chamou de mulher da noite, alguma vez pensou em como eu ia viver? Quando trancou a porta e me deixou lá fora à chuva, alguma vez pensou em como eu me ia sentir? Quando me forçou a ajoelhar, alguma vez pensou na minha dignidade? A minha sogra baixou o rosto, sem conseguir dizer uma única palavra. Continuei. Hoje, apenas lhe estou a devolver exatamente o que a senhora escolheu. E saí para o pátio. O vento da noite soprava forte, a chuva já tinha parado, o ar estava fresco. Atrás de mim, os funcionários da empresa começaram a selar a vivenda. Um aviso foi afixado na porta principal. A casa foi oficialmente recuperada. As pessoas foram saindo, uma a uma, ficando apenas a família do meu marido em silêncio no pátio. O último caminhão de mudanças preparava-se para partir. Mal abri a porta do carro, ouvi o meu marido a chamar. Gabriela. Virei-me. Ele correu na minha direção. Na sua mão, ainda segurava os papéis do divórcio. Perguntou em voz muito baixa. Se eu assinar, vais odiar-me? Olhei para ele, a minha voz calma. Não te odeio. Odiar alguém faz-nos viver para sempre no passado. O que eu quero é esquecer. Esquecer tudo. Ele acenou com a cabeça, os lábios a tremer. Pegou numa caneta, ali mesmo, à frente de todos. Assinou lentamente os papéis do divórcio. Pousou a caneta. Devolveu-mos. É a última coisa que posso fazer por ti. Recebi-os, guardei-os suavemente na minha pasta, sem dizer mais nada. Nesse exato momento, uma pequena carrinha parou em frente ao portão. Um homem de meia idade desceu, olhou em volta e perguntou. Desculpe, esta é a casa da senhora Maria? A minha sogra sobressaltou-se. Sou eu? O que se passa? O homem abriu uma pasta. Venho a pedido de um credor. Peço que pague o restante do empréstimo. Caso contrário, iniciaremos os procedimentos legais. A minha sogra ficou pálida. Eu ainda não tenho dinheiro. O homem abanou a cabeça. A dívida está em atraso há muitos meses. Já demos várias prorrogações. Não podemos adiar mais. O meu marido ficou perplexo. Que dívida? Virou-se para a mãe. Ainda pediste dinheiro emprestado a outras pessoas? Ela baixou a cabeça, sem responder. O homem olhou para o dossiê e disse: o valor total do capital e dos juros, neste momento, é de mais de 20.000 euros. Se não for pago em breve, avançaremos com uma ação judicial, conforme o contrato. Ao ouvir isto, o meu marido pareceu perder o equilíbrio. Deu alguns passos para trás, o seu olhar completamente desesperado.
Ele pensava que perder a casa já era o fundo do poço. Não imaginava que por trás de tudo havia uma montanha de dívidas que a sua mãe sempre escondera. A minha sogra sentou-se nos degraus, com as mãos na cabeça, a murmurar repetidamente: acabou, perdi tudo. O meu marido olhou uma última vez para a vivenda, depois para a velha mala da mãe pousada na berma da estrada. De repente, ele entendeu. Naquela noite, não tinha perdido apenas a mulher, não tinha perdido apenas um teto, mas também o futuro em que sempre acreditara tinha desmoronado completamente. O meu marido ficou parado no meio da escuridão. Nas suas mãos, não havia nada além da velha mala e de alguns sacos de roupa que tinham sido retirados à pressa da vivenda. A minha sogra estava sentada no passeio, com o cabelo despenteado e os olhos vermelhos de tanto chorar. O carro do credor já tinha partido, mas as últimas palavras daquele homem ainda ecoavam como um martelo na mente de todos. A dívida de mais de 20.000 euros ainda estava lá. A casa antiga tinha sido vendida. O dinheiro também tinha desaparecido. A vivenda acabara de ser recuperada. Naquela noite, eles realmente não tinham para onde ir. A minha cunhada, com o filho ao colo, estava encolhida num canto, a ligar incessantemente para amigos. Mas já passava da meia-noite, e ninguém atendia. O meu cunhado arrastava a sua velha mala de um lado para o outro, com uma expressão perdida. Só naquele momento ele entendeu que os dias de conforto naquela vivenda tinham acabado. Eu estava ao pé do carro, a observar tudo em silêncio. Não por satisfação, mas para fechar completamente um capítulo da minha vida. 3 anos antes, entrei naquela família com toda a sinceridade. Nunca pensei em competir, nem em calcular perdas e ganhos. O que eu desejava era apenas um lar pacífico, mas quanto mais cedia, mais me perdia a mim mesma. Naquela noite, não lhes tirei nada. Apenas recuperei o meu direito de viver de acordo com o meu próprio valor. O meu marido aproximou-se lentamente. Parou à minha frente, a sua voz rouca e profunda. Gabriela, eu sei que agora, dizer o que quer que seja é inútil, mas ainda quero pedir-te desculpa. Desculpa por não ter acreditado em ti. Desculpa por te ter deixado aguentar tudo sozinha. Desculpa por esta noite ter ficado atrás daquela porta. Olhei para ele, o meu olhar mais calmo do que nunca. Aceito o teu pedido de desculpas, mas não posso voltar. Ele acenou levemente com a cabeça. Eu entendo. Se fosse eu, talvez também não conseguisse perdoar. Sorri. Perdoar é diferente de voltar. Já não estou zangada contigo, mas também já não somos marido e mulher. Ele baixou a cabeça. Os seus ombros pareciam pesar uma tonelada. Um momento depois, tirou do bolso a aliança de casamento. A aliança que nos acompanhou durante 3 anos. Ele colocou-a na minha mão. Acho que devia ficar contigo. Olhei para a aliança por alguns segundos e depois fechei suavemente a mão dele sobre ela. Não, fica tu com ela. Servirá como um lembrete. Para te lembrares. Uma família não se desfaz por pobreza, desfaz-se quando a pessoa que mais amas deixa de te proteger. Ele desatou a chorar. Desta vez, já não estendi a mão para lhe enxugar as lágrimas, como costumava fazer. Tudo tinha acabado. A minha sogra levantou-se lentamente. Aproximou-se, já sem a aparência agressiva de sempre. Apenas uma mulher envelhecida, cansada e cheia de remorsos. Ela baixou a cabeça à minha frente. Gabriela, peço desculpa. Pela primeira e última vez, ela chamou-me de filha. Fiquei em silêncio. Ela disse, embargada: eu errei. Eu desprezei-te. Pensei que nunca te atreverias a ir embora. Pensei que, por teres casado, irias aguentar para sempre. Só hoje eu entendi que ninguém pode viver a vida inteira a ser humilhado. As suas lágrimas caíram, as suas mãos já cheias de rugas. Acenei levemente com a cabeça. Espero que no futuro, viva bem. Não deixe que a ganância ou o egoísmo destruam mais ninguém. Ela desatou a chorar, sem conseguir dizer uma palavra. O diretor-geral, nesse momento, aproximou-se. Olhou para mim e sorriu. Todos os procedimentos estão concluídos. O carro está à tua espera. Amanhã, tira o dia de folga. Depois, volta para a empresa. Toda a administração está à tua espera. Curvei a cabeça em agradecimento. Obrigada. Ele deu-me uma leve palmada no ombro. Não precisas de agradecer. A empresa manteve-te não só pela tua competência, mas também porque acreditamos que és uma pessoa que merece. Ao ouvir aquelas palavras, de repente senti um nó na garganta. Durante tantos anos,
Esforcei-me pelo meu trabalho, mas a família do meu marido sempre me acusou de só pensar em dinheiro. Pelo menos hoje, alguém reconheceu esses esforços. Abri a porta do carro. Antes de entrar, olhei uma última vez para a vivenda. O portão estava trancado. No portão, o aviso da empresa sobre a recuperação do imóvel. O lugar que um dia foi o meu lar era agora apenas um ponto final. O carro começou a andar lentamente. Pela janela, vi o meu ex-marido ainda parado no mesmo sítio. A minha sogra sentada na sua velha mala. Mãe e filho, em silêncio, a ver o carro desaparecer ao longe. Já não havia discussões, nem gritos, apenas o silêncio daqueles que tiveram de pagar o preço pelas suas próprias escolhas. Cerca de 20 minutos depois, o carro parou em frente à casa nova. Era também uma casa de função fornecida pela empresa, mais pequena que a vivenda anterior. Mas era tranquila, limpa e, o mais importante, um lugar sem insultos, sem olhares de desprezo. Entrei em casa, pousei a mala, abri a janela. Os primeiros raios de sol da manhã começavam a surgir no horizonte. Uma longa noite tinha finalmente acabado. Preparei um café quente. Abri o computador que a empresa me tinha acabado de fornecer. No ecrã, dezenas de mensagens de colegas a perguntar como eu estava. Sorri, fechando o capítulo de um casamento sem amor, fechando os dias em que só sabia ceder, para começar uma nova vida. Uma vida onde não preciso de baixar a cabeça perante ninguém. Porque, no final de contas, a coisa mais valiosa que uma mulher pode manter não é um casamento a todo custo, mas o seu amor próprio. E quando se mantém o amor próprio, mesmo que se tenha de recomeçar do zero, essa pessoa terá sempre a coragem suficiente para seguir em frente. Obrigado por dedicarem o vosso tempo a ouvir a história de hoje. Se gostam de histórias da vida real com significado, considerem seguir para não perderem os próximos conteúdos.